Olá, eu sou Caroline Seidel, sou do segundo ano B e junto com meus colegas nós vamos apresentar sobre os personagens de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom, os personagens da obra são basicamente a representação da elite brasileira no século XIX. Há, no entanto, algumas figuras de menor expressão social, pertencentes à escravidão ou às classe média, que elas têm um grande significado na história por fazer a relação social entre essas classes. O protagonista dessa história é Brás Cubas, um homem de família rica que fez sua própria biografia após o seu leito de morte. Porém, nessa história, ele é um autor defunto, ou como ele se chama na história, um defunto autor, que conta a vida, sobre a sua vida, com ironia e ceticismo em relação à existência humana. Os co-protagonistas. Entre eles está a Marcela, na qual ela era uma prostituta de luxo e foi o primeiro amor de Brás Cubas durante a sua juventude. Ela era uma mulher sensual e ganhava presentes dele durante seu relacionamento, que durou aproximadamente 15 meses. Porém, ela contraiu varíola durante o decorrer do tempo. Entre outros, também tem a Eugênia, que foi o segundo amor de Brás Cubas, e ela era chamada de Flor da Moita, por ser filha de um casal que foi flagrado por Brás Cubas namorando atrás da moita. Brás Cubas havia tentado ficar com a garota, porém fugiu dela ao descobrir que ela era manca. Também temos a Virgília, que era casada com Lobo Neves, era filha do conselheiro Dutra e era o maior amor de Brás Cubas, tanto que foi amante dele durante alguns anos. Aparenta gostar de Brás Cubas, porém ela não se dispõe a abandonar a sua posição social, o seu conforto e o seu reconhecimento para ficar com ele. Bom, outros personagens que tem como coprotagonistas são a Inhaloló, ela é parente de seu cunhado Cotrim, e ela foi uma das pretendentes de Brás Cubas antes de vir a falecer com a febre amarela. Temos Quincas Borbas, que ele foi um amigo seu de infância, e ele também era conhecido por ser filósofo e teórico do humanitismo, no qual Brás Cubas ele acabou aderindo, acabou seguindo os pensamentos. Temos também Lobo Neves, que ele era conhecido por ser marido de Virgília, o qual o adulterou com Brás Cubas, o que fez ele sofrer muito com isso. Ele também era conhecido por ser um político firme, um homem muito frio e calculista e muito supersticioso. Bom, sobre os coadjuvantes. Tem a Sabrina. A Sabrina era irmã de Brás Cubas, era uma mulher que não importava com as relações parentescas, acima de tudo. Ela se importava mais com a sua posição social e os seus próprios interesses, não ligando para os seus parentes se tiver que passar por cima deles para conquistar o que ela quer. Cotrim era marido de Sabina, e ele era um traficante de escravos, e ele e sua esposa eram muito interesseiros. Bom, Dona Eusébia, ela era uma amiga muito pobre e muito chegada da família de Brás Cubas, e ela também era conhecida por ser a mãe de Eugênio. Dona Plácida, ela era beata, velha e pobre. Ela era empregada de Virgília e ela ajudava e protegia a favor da sua traição com o Lobo Neves a Brás Cubas. E Prudêncio, ele era um menino, filho de escravos, que ele era ridicularizado por Brás Cubas durante a sua infância inteira. E quando ele cresceu, ele acabou cometendo atos de violência a um escravo. Bom, Brás Cubas ele foi o protagonista dessa história, porque a sua apresentação foi a mais bem desenvolvida e as experiências dele são o foco da narrativa. Os personagens que foram co-protagonistas, eles ajudaram a enriquecer a história, permitindo que diferentes abordagens do tema central fossem explorados.
A história ela não tem nenhum antagonista ou oponente, porque os únicos motivos dos fracassos de Brás Cubas foi por causa dele mesmo. E também nós temos os coadjuvantes ou secundários, que são aqueles personagens que têm menor importância ou não fazem tanta participação na história, mas que ajudam no desenvolvimento da história. Nos coadjuvantes nós temos o Bento Cubas, que era o pai de Brás Cubas, o conselheiro Dutra, que era o pai de Virgília, e Luiz Dutra, que era o primo de Virgília. Bom, esse foi o nosso trabalho sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, e espero que tenha gostado.